Esses estudantes não querem nada. O que é que eu vou fazer? Eu tô cansada. Eu não aguento mais. Quem trabalha como profissional da educação, certamente em algum momento da sua trajetória deve ter escutado essa frase. Esses estudantes não querem nada com a vida. E eu confesso que na minha trajetória enquanto professor, essa frase me faz refletir muito, principalmente sobre a real intenção dessa frase, que é uma frase pesada e grande parte das vezes ela surge de forma descontextualizada. E é claro, eu enquanto professor em algum momento também já disse isso, só que Eu, enquanto professor, em algum momento também já disse isso, só que nada melhor do que estar na escola diariamente e conviver. E a gente vai percebendo que não é bem assim. Não é. É preciso entender que a gente lida com seres humanos e com isso a gente vai aprendendo, porque aprender a conviver é uma missão. Pode entrar, eu acabei de chegar. Meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. Aproveita e se inscreve no Delta Drag, tá? Esse é o nosso terceiro vídeo. Eu tô muito feliz com a resposta de vocês. Eu não esperava nem de longe todo esse crescimento para tão pouco tempo. Eu tinha metas, mas as metas que eu tinha já foram superadas. Isso é um combustível para que eu continue criando conteúdo de qualidade para vocês aí. Muito obrigado. Esse vídeo é o primeiro vídeo de um dos quadros do Delta Drag, chamado Sala dos Professores, onde iremos abordar questões referentes a problemáticas da educação brasileira atual. Olha, nessa minha trajetória enquanto professor, uma coisa eu preciso admitir: quem consegue chegar ao ensino médio numa escola pública é um vencedor. E por que eu falo isso? A juventude brasileira está cada vez mais enfrentando inúmeros desafios. E um deles é de permanecer na escola. Sejam questões familiares, sejam questões pessoais e principalmente questões psicológicas. Por outro lado, enquanto professores, somos vítima muitas vezes de uma carga horária absurda para que ao final do mês a gente tenha o mínimo para sobreviver. Que não é novidade que no nosso país a categoria não é valorizada. E todas essas questões, elas comprometem a vida e a saúde, tanto de professores quanto dos estudantes. Todo esse contexto de carga horária altamente elevada compromete uma coisa indispensável para a prática da docência, que é a sensibilidade de perceber que lidamos com seres humanos. Eu já fui, e hora ou outra eu sou vítima dessa alta carga horária de trabalho, que sem dúvidas traz efeitos colaterais danosos para a minha prática docente, seja a falta de tempo para planejar a aula, ou até mesmo a falta de oportunidade de conhecer melhor quem são os meus estudantes, com quem eu estou trabalhando, quais são as necessidades reais deles. E claro, enquanto professor de escola pública ou privada, a gente quer o êxito dos nossos estudantes. Queremos os melhores resultados possíveis para os nossos estudantes. Porém, muitas vezes a gente coloca uma expectativa tão alta e desconsidera muitas vezes o contexto onde os estudantes estão inseridos e acabamos nos frustrando com alguns resultados que a gente tem. O público da escola, ele é muito dinâmico. Ele muda e ele sempre vai mudar. E especificamente na escola pública, a gente lida com uma diversidade de perfis dentro de uma mesma sala de aula. A gente vai ter desde a pessoa que chega na escola, o estudante ou a estudante que chega numa van escolar ou até mesmo no carro do pai ou da mãe, até estudantes que percorrem quilômetros a pé para chegar na escola, ou até mesmo vêm de ônibus para a escola de diferentes bairros da cidade, até aqueles que passam a noite trabalhando em trabalhos informais, no subemprego, como a gente costuma chamar, e está na escola de manhã logo cedo, e muitas vezes a gente não tem ideia dessa realidade que o estudante enfrenta, fazendo com que muitos disponham de poucas horas para descanso, ou até mesmo de poucos momentos para se dedicar às suas atividades individuais de estudo. E ainda tem o caso de muitos estudantes que vão para a escola ainda por conta da merenda. Sim, isso ainda acontece. Talvez você que é profissional da educação, que tenha sido de escola pública como eu fui, ache que isso é um problema vencido, mas não. Eu conheço estudantes que ainda vão para a escola por conta das refeições que são oferecidas. Isso é um fato. Daí você pega todo esse contexto e pensa, como é que uma pessoa que passa a noite trabalhando e tem poucas horas de sono, ou até mesmo não está bem alimentado, ou até mesmo andou quilômetros para chegar na sua escola,
Você acha que realmente uma pessoa nessas condições, uma pessoa nesse contexto, vai ter condições de desenvolver o seu cognitivo? Nem todos conseguem, até porque ninguém é igual. Eu quero pegar meu óculos de sol pra fazer uma coisa bem... Ah, mas que é uma barra fascista. Vamos lá. Como é que tô? I'm alright. Ah, mas quem quer aprender, aprende. Quem quer estudar, vai estudar. Porque se eu estou aqui, é porque eu mereci. Ó, pessoas são pessoas. E nem todo mundo tem a capacidade de se levantar em meio a tantos atropelos. Aí vai entrar aquela ideia de resiliência. Eu não gosto dessa palavra. Principalmente porque em alguns contextos enfeitam sofrimento de resiliência e a proposta inicial da resiliência não é essa. Só que o que a gente vê é que indiscriminadamente as pessoas colocam para qualquer situação de sofrimento, ai, seja resiliente. Então assim, muitas vezes na escola, nessa correria que a gente enquanto professor vive, a gente não tem acesso a 5% de quem nossos alunos realmente são. A gente tá vendo só a ponta do iceberg e a gente não tem ideia do que acontece na vida pessoal dele, o que acontece no contexto familiar deles, e tudo isso é decisivo para a permanência na escola e principalmente para o desenvolvimento cognitivo, porque minha gente, tem pessoas que não têm condições de aprender, não é porque não querem não, é porque elas estão num contexto que ir para a escola é um momento de salvação para elas, é um momento de sair da realidade em que elas se encontram para tentar abstrair um pouco. Eu venho de escola pública e eu passei por dificuldades para permanecer na escola pública, mas eu via colegas meus em situação muito pior. E hoje, como professor, eu percebo que isso não acabou. E o mais triste é ver que muitas vezes no espaço da sala dos professores ou até em encontros de formação de professores, a gente se depara com esse discurso que poucas vezes é levado à questão socioemocional em questão. Muitas vezes se generaliza que eles não querem nada, elas não querem nada, e fica por isso mesmo. E sim, a gente não pode negar que a juventude brasileira ela está à mercê de uma vulnerabilidade social, onde a gente tem de um lado ofertas tentadoras de empregos, subempregos, que fazem com que os jovens se sintam mais atraídos em irem trabalhar do que permanecer em um espaço em que muitas vezes eles não se sentem acolhidos. E principalmente quando são LGBTs, que é inclusive o assunto do vídeo anterior, né? Quem não viu, dá uma olhada lá. Entre estar numa escola tentando aprender, tentando se encaixar no padrão que os professores exigem de rendimento dos estudantes. Muitas vezes acontece o abandono. Um fato é, nem todo mundo consegue quebrar esse ciclo. E quando eu falo quebrar esse ciclo, é permanecer na escola mediante tantas adversidades como eu vejo em inúmeros alunos meus. Eu sei que não é uma receita pronta e eu não tô aqui para dar receita para ninguém. Até porque uma coisa é importante nesse processo. É importante que você, estudante, seja de graduação, seja de ensino fundamental, de ensino médio, reconheça, você tem um limite. E quando a gente reconhece esses limites, a gente faz uma coisa que eu vou falar nos próximos vídeos, que é não se comparar com o outro. Nem todo mundo ao seu redor tá passando pelas coisas que vocês passam. Precisamos ter cuidado com essa frase. Todos são vítimas de um sistema que muitas vezes nos abandona e nos deixa nas condições mínimas para ter um trabalho de qualidade para a comunidade. Sim, eu sei que grande parte das escolas públicas elas estão longe de oferecer uma estrutura adequada, mas mesmo assim, eu sei, eu vivencio e conheço espaços que mesmo com pouco, comunidades escolares estão crescendo e comunidades escolares que apoiam seus estudantes, independente do que eles sejam, independente de onde eles venham. Porque é assim que a escola deveria ser, como eu coloquei no vídeo anterior. A gente deveria estar mais sensível a quem o nosso aluno é, antes de a gente dizer que ele não quer nada pra vida. Porque acreditem, às vezes, uma palavra, ela faz toda a diferença. E quando eu falo uma palavra faz toda a diferença, eu volto pra época de ensino médio, onde eu tive professores que muitas vezes diziam: Vocês acham que vocês vão ser algo na vida se vocês não souberem o que é um verbo? Ou até mesmo professores que queriam desqualificar os meus colegas e até a mim mesmo por conta de uma nota, sendo que assim,
vocês são mais que uma nota, tem dia que a gente não vai tirar 10. Tem dias que a gente vai tirar 10, porque o nosso emocional é isso. Nosso emocional é muito dinâmico e a gente tem que estar atento. E assim, certamente você, que em algum momento deve ter escutado essa fala, que você não queria nada com a vida, deve ter escutado isso de alguém, mas ao mesmo tempo deve ter encontrado alguém que lhe acolheu. Então, manda esse vídeo para essa pessoa, ou melhor, deixa teu relato aqui, deixa teu relato, assim como no vídeo anterior, de quem foi o teu herói ou tua heroína na escola, que entendeu o porquê muitas vezes tu não tinha tanto engajamento nas aulas, porque sem dúvidas essas pessoas elas fazem a diferença na nossa vida. Bem, por hoje é isso. Até a próxima aula no nosso Delta Drag.